Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meus encapetados! Hoje nós vamos falar de um dos jogos que eu gosto bastante. E claro, né, vou contar um pouquinho sobre esse jogo pra você, como eu conheci ele, né, como que eu joguei ele pela primeira vez e tudo mais. Então coloque o seu sobretudo vermelho, o seu óculos escuros Amber Vision, pegue as suas pistolas e venha comigo, cara. Vamos falar hoje de Na verdade, a minha história com o jogo Mochila de Criança Pode Chorar começa muito antes do Play 2, mano. Quando eu era molequinho, né, eu morava lá na cidadezinha do interior, eu ganhei um videogame que é raríssimo, mano. Que também é um outro videogame que eu tive que é muito raro. Quer dizer, pra mim ele é muito raro, pelo menos, que eu nunca mais vi outro na minha vida. Nunca vi ninguém que tivesse esse videogame, né? E eu tive ele na época. E é uma história engraçada também, eu quero contar pra vocês no próximo episódio aí. Mas basicamente nessa cidadezinha era eu e um outro moleque que tinha só esse videogame, né? Então a gente não tinha muitos jogos ali à disposição, né? Pra gente jogar e tal. Então era basicamente eu e esse menino aí na cidade toda com o mesmo videogame, cara. Então tudo começa aí e vai fazer sentido. E basicamente eu emprestava esses jogos pra esse menino, os meus jogos, e ele emprestava os deles pra mim e era isso, cara. A gente tava sempre jogando ali aquela mesma meia dúzia de jogos, sabe? Pois bem. Não quero dar spoiler ainda porque eu quero fazer um episódio sobre isso. Bom, esse menino, cara, que tinha esse mesmo videogame que eu, né? Na época ali a gente devia ter os nossos 8, 9 anos e tal. E a gente, né, morava na mesma rua ali por coincidência e tal, enfim. E aí quando a gente cresceu, a gente perdeu a amizade. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, a gente perdeu a amizade. E isso faz parte do episódio, então não quero dar spoilers, né? Mas alguns anos depois, cara, eu devia ter ali os meus 14, 15 anos. Eu comecei a estudar na mesma escola que ele estudava e a gente caiu na mesma classe, cara. Então a gente retomou a nossa amizade, a gente voltou a ter a amizade que a gente tinha quando era criança, assim, né? Deixamos as desavenças de lado, né? E voltamos a ter amizade, cara. Bom, e aí, cara, ele me falou assim... Acho que uma das primeiras conversas que a gente teve quando a gente voltou a conversar foi que ele falou assim, esse menino ele era japonês e o pai dele morava no Japão, né? Trabalhava lá no Japão e tudo mais. Uma das primeiras coisas que ele me disse foi... Meu pai mandou um Play 2 do Japão. Mano, aquilo caiu como uma bomba no meu colo. Isso era em 2000, cara. Comecinho, acho, de 2001, assim. Devia ser o começo de 2001, eu acredito, cara. E o Play 2, ele era um unicórnio, cara. Ele era uma figura mítica. Uma coisa que as crianças não sabiam se era realidade, se era conto, né? Era uma coisa fora da realidade, assim, cara. Porque o Play 1, ele foi aquele fenômeno mundial, né? Destruiu tudo, cara. Explodiu planetas, causou guerras entre nações, né? E o Play 2, ele elevou isso à 10ª potência, assim. E eu nunca tinha visto um Play 2, né? Era bem comecinho, 2001, ninguém nunca tinha visto um Play 2, cidadezinha do interior ali, bem no começo mesmo. E ele tinha um Play 2 já, segundo ele, cara. Né? Esse menino, ele era conhecido por ser mentiroso, assim, sabe? A gente tirava sarro dele, porque ele era aquela criança que aumentava as coisas. Não, porque no Japão tem um jogo assim, né? Não, porque eu já vi um negócio tal. Não, eu já tive um negócio melhor que esse. Sabe aquele tipo de criança que inventa as coisas? Então, era ele, mano. Então eu fiquei meio cético, né? Porque, cara, nem tinha PlayStation 2 pra comprar ainda, como é que ele já tinha, né? Então, segundo ele, o pai dele tinha mandado pra ele do Japão. Daí eu falei, pô, mas que legal, que jogos você tem? Ele falou, eu não tenho nenhum jogo porque meu pai mandou só o console, mas tem um disco que é um disco de demonstração que vem com algumas fases de alguns jogos pra gente jogar. Alguns vídeos e tal. Eu falei, pô, legal. Ele falou, vamos lá em casa, cara, depois da aula pra você ver. Eu falei, pô, né, eu tenho que avisar minha mãe e tal. Hoje não dá porque naquela época não tinha nem celular, né, cara, 2001. Não tinha nem celular ainda.
Então eu tinha que avisar minha mãe e tal. Eu falei, ó, eu aviso minha mãe hoje, daí qualquer coisa amanhã eu vou na sua casa, né? E aí já deixo avisado e tal. Beleza, e a casa dele, cara, era tipo assim, literalmente 2 ruas pra baixo da escola, sabe? Então dava pra ir a pé. Bom, legal. Aí eu avisei minha mãe e tal, então no dia seguinte, saindo da escola, a gente foi pra casa dele, assim. E, nossa, cara, eu não conseguia me conter, assim, não acreditava que eu ia ver um Play 2. Até o último minuto eu achei que era mentira, sabe? Mas não era, mano. A gente chegou lá e realmente tinha um Play 2ão fat, assim. Aquele console maravilhoso, super high-tech, quadradão, assim. Ele era um design misterioso, né, cara? Ele não tinha cara de videogame. Porque os videogames, até aquele momento ali, eles tinham designs bem videogame mesmo, assim, né? O Play 2 não, cara. Ele era uma coisa mais sóbria, um retângulo preto ali, né? Com linhas verticais ou horizontais, dependendo da posição que você deixava, né? E ele tinha uma presença bem imponente, assim, cara. Eu lembro que você tinha que ligar uma chave de força atrás do videogame pra depois ligar o videogame pela frente, assim. Então ele tinha uma... Ele trazia uma seriedade, assim. Isso aqui é coisa de adulto, sabe? Você está brincando agora com coisas de adulto, cara. E bom, e aí, né, eu não me lembro os jogos que ele tinha lá nessas demonstrações, esse CD demo, mas uma das demonstrações era a demonstração do Devil May Cry, cara. Então você jogava ali, sei lá, uma meia hora do jogo você tinha disponível. Você ia do comecinho do jogo, né, até o primeiro chefe, que era uma tarântula gigante, com rabo de escorpião, assim, que era uma aranha de fogo, assim, cara. Velho, pra 2 meninos, no comecinho dos anos 2000 ali, no alto dos seus 14 anos, cara, o Devil May Cry, ele formou a nossa personalidade, sabe? Era tipo assim, dinossauro quando criança e Devil May Cry quando adolescente, assim. Aquilo, cara, era a coisa mais legal que eu já tinha visto na minha vida, mano. Né? Porque você tinha o Dante já, que era aquele personagem de anime, assim, tipo, super descolado, né? Nada afetava ele. Super maneiro, com o cabelo branco, com o cabelo comprido, né? Um sobretudo ali de couro vermelho, com pistolas, com espada, tal. E ele era super engraçado, assim, descoladão. Ele era o irmão o irmão mais velho que todo mundo queria ter, sabe, mano? E aí você tinha a Trish, né? Que era uma moça ali na pegada da Trinity, né? Com aquele high budget do Matrix, aquela roupa de couro preta ali, né? Bem justa, assim, uma loirona e tal. Andava de moto e tinha toda aquela pegada do anime exagerado, né, cara? E aquelas batalhas exageradas, o humor japonês, né? Então era uma coisa muito novidade pra mim, porque eu nunca tinha sido a criança do anime mesmo, né? Eu acho que o máximo de contato que eu tinha tido com anime ali antes foi algum episódio de Dragon Ball, talvez algum episódio de Cavaleiros, alguma coisa de Pokémon, mas anime nunca foi minha pegada, né? Só que ali aquilo clicou pra mim, cara. Aquela vibe exagerada, né, do anime, assim, clicou pra mim com o Devil May Cry, sabe? Aí eu consegui entender porque todo mundo curtia anime, cara. E foi muito legal, assim. Daí eu lembro que a gente jogou muito, assim. A gente terminava a demo, recomeçava. Terminava, recomeçava. Até que a gente já tinha decorado tudo, cara. Já entrava na sala já atirando, já sabia onde iam vir os inimigos, né? E isso foi muito legal, assim. E por um bom tempo esse foi o único jogo ali que ele teve do Play 2 e tal. Então a gente... Jogo em termos, né? Então a gente jogou muito aquilo ali e tal. Até que nessa época aí eu tinha o meu Dreamcast, eu ganhei meu Dreamcast. E aí eu levava o Dreamcast na casa dele também. E a gente passava o final de semana, assim, de sábado pra domingo, só jogando Dreamcast, assim, cara. Nossa, que tempo gostoso, mano. Sem preocupação nenhuma. Nossa, às vezes a gente ia de sexta-feira pra escola juntos. E aí eu já avisava minha mãe, já ficava combinado assim. Que a gente terminava a aula sexta-feira à tarde, a gente já descia na casa dele e eu já dormia lá de sexta pra sábado e às vezes de sábado pra domingo, cara. Eu não sei como é que a mãe dele não me botava pra fora, cara. Então a gente tinha muitos mesmos hobbies, assim, sabe? A gente gostava muito de coisa de ninja, de Japão, de samurai, de monstros, assim, sabe? Coisa de ação, jogo de tiro e tal. Então a gente passava ali muitas tardes ouvindo o primeiro CD do Linkin Park, que tinha acabado de sair, jogando Devil May Cry, sabe? Jogando algum jogo ali do Dreamcast, de tiro, um Resident Evil, sei lá, sabe? E era muito, muito legal, um momento muito gostoso, assim. Às vezes a família dele ia alugar filme, a gente alugava um filme de ação também. Foi ali onde eu assisti um dos meus filmes favoritos, né, de ficção, que é O Soldado do Futuro também. A gente alugou e assistimos juntos, foi muito massa, na época de VHS ainda, cara. Foi bem, bem legal essa época, bem gostosa, sabe? Tem memórias muito legais.
Mas vamos falar um pouquinho sobre o Devil May Cry em si, cara, sobre o jogo em si. Lembrando que eu não vou fazer uma análise do jogo, né, porque esse não é o intuito do canal. Mas é interessante a gente notar, né, que o Devil May Cry ele é um jogo da Capcom, né, que já estava conhecido ali pelo Resident Evil, né, o Code Veronica ali tinha acabado de sair também. Então o Devil May Cry ele nasceu como um protótipo do Resident Evil, né? Ele era para ter sido o Resident Evil 4, cara, né? Criado ali pelo Shinji Mikami, pelo Hideki Kamiya e tal. Então ele começou como Resident Evil, né? Inclusive o nome, o apelido de produção dele era Resident Evil 3.5. E só que ele foi indo muito, prendendo muito pro lado da ação, sabe? A ação mais intensa assim e tal, tinha uma pegada mais medieval na Europa assim e tal. Então ele acabou destoando muito da franquia. E numa das decisões mais, eu diria, acertadas assim da história dos videogames, né? Em vez de cancelarem o projeto, não. Eles renomearam e deram uma característica, uma personalidade própria para esse projeto, mano. Que acabou virando o Devil May Cry, né? Tornando então uma nova franquia. Bom, e aí, cara, ele foi lançado lá em 2001, né, pro Play 2, como eu já comentei aqui. Ele tem, como o próprio nome do personagem, né, o Dante ali, você vê que ele tem influências da Divina Comédia, né, o Dante Alighieri, que o protagonista se chama Dante, né. A Trish, que é a, digamos, a parceira dele ali no jogo, que ela aparece de vez em quando, né, tem uma semelhança com Beatrice, né, da Divina Comédia também. Ele tem muito aquela estética de filme de ação de Hong Kong, né, principalmente os filmes de John Woo, assim, então ele é muito japonês mesmo, né. E ele tinha uma coisa, cara, no Devil May Cry, cara, que era uma ambientação que eu mesmo, pessoalmente, nunca tinha visto em algum jogo, assim, até aquele momento, né? Pelo menos não tão fielmente recriada, cara. Que é aquele aspecto de Europa medieval, mas que não é medieval, assim, sabe? É aquela coisa da fantasia, né? Que eu já gostava por conta do Conan e tal, assim. Então ele me chamou muita atenção, porque você já começa o jogo, a primeira cena já é você entrando num castelo medieval, assim, à beira do mar. E é uma ambientação tão linda, cara. Ele é um jogo tão lindo, né? E, assim, como ele foi pensado para ser um Devil May Cry, ele ainda tinha aquelas câmeras fixas de Devil May Cry. Às vezes ela acompanhava um personagem por um trecho, ou elas mudavam de ângulo, mas ainda não era uma câmera livre, né? Ele era a câmera naquela pegada ali que o God of War ia popularizar alguns anos depois, né? Então, eles focavam muito na parte cinematográfica, assim. Então ele era um jogo muito cinematográfico, sabe? Muito bonito, assim. Eles focavam exatamente aonde eles queriam a sua atenção. Então aquilo explodiu já minha cabeça de cara, mano. Porque, tudo bem, alguns meses antes, né, tinha saído o Resident Evil Code Veronica, que tinha mais ou menos essa pegada também. E o Resident Evil Code Veronica, ele era o jogo mais lindo que eu já tinha visto na minha vida até aquele momento ali, cara. Né? Muito, muito bonito mesmo, assim. Porque, como eu já comentei em algum momento, né, o meu primeiro Resident Evil foi lá no Play 1, cara. Resident Evil 3, acho que até hoje é o meu favorito, assim. Então eu fui do Resident Evil lá do Play 1, 32 bits, já direto pro Dreamcast, por 128 bits, assim. Então foi uma diferença gráfica enorme. E por muito tempo, assim, o Dreamcast, principalmente o Resident Evil, foi a minha referência de gráfico, assim. Nada vai superar isso por um bom tempo, né, eu imaginava, assim. E logo que eu comecei o Devil May Cry, eu falei, caraca, isso aqui já parece ser uma evolução do próprio do Code Veronica, né, o estilo de câmera, tudo. Claro que muito mais focado na ação, né. Então o jogo ele se passa numa ilhazinha, né, uma ilha fictícia, né, uma ilha tipo europeia, o nome da ilha é Ilha Malé ou Mallet, eu não sei, deve ser Malé porque francês, algo assim, né. Então você já começa ali naquele castelo, né, você começa o jogo ali com a Trish, conversando com a Trish. O Dante, ele trabalha numa agência que é dele mesmo, uma agência de caçadores de demônios chamada Devil May Cry, né? E no começo do jogo já aparece a Trish entrando de moto ali pela porta, assim, e eles começam a lutar entre eles. E aí ela empala ele com a espada, assim, eu falei, como assim? Já matou o personagem no começo, sabe? E aí ele meio que tipo, é isso? E ele passa pela espada, assim, o corpo pela espada e continua lutando e tal. Então ele tinha aquela vibe totalmente escrachada, exagerada de animes de ação ali, né? Então basicamente ela chama ele pra caçar um demônio, né? Contrata ele pra derrotar um demônio chamado Mundus, que é o responsável pela morte da família dele, inclusive. Enfim, cara, conforme o jogo vai rodando, você vai conhecendo personagens, até alguns chefes ali, que nesse momento você ainda não sabe, mas eles vão ser importantes mais pra frente na franquia, né? Personagens importantes também, inclusive a Trish. A Trish, ela já de início ali, ela lembra muito a mãe do Dante, ela parece muito a mãe dele, que eu achei bem creepy na época, né? Mas enfim,
E então, cara, ele já começa dessa forma exageradona e tal. Aí você vai pra esse castelo, né? E a câmera ali te acompanhando, você vê que você tem 2 pistolas, a la Lara Croft, e uma espada, cara. Só que você só percebe o quão o combate foi inovador quando você começa realmente a enfrentar os primeiros inimigos, cara, né? Porque o Devil May Cry ele introduziu um sistema de combate muito fluido, assim, cara, com foco num estilo de combo aéreo, mano, que não tinha nada disso na época, nada disso, assim. E além de você ter que balancear o uso de arma de fogo com a espada, cara, você ainda tinha uma classificação de estilo, assim. Então, conforme você ia variando o teu estilo em combate, tipo assim, por exemplo, né? Você chegava perto do inimigo, já ia dando tiro. Aí quando ele chegava bem perto, você erguia ele no ar com a espada e emendava combos no ar ainda com a espada, arremessava ele no chão e descia atirando pelo ar, assim. Então, aquilo ali era o mais próximo de uma batalha de anime que a gente tinha nas nossas mãos, sabe? Tipo, videogames não faziam isso na época. Ou você atirava, ou você dava espadada, e era uma coisa bem limitada, né? Mesmo jogos de espada, de ação, assim, era uma coisa bem limitada. O Devil May Cry, cara, ele aumentou tudo, assim, a enésima potência, e você conseguia combinar tanto a espada com os tiros, cara. Criando combos, né, bem criativos, assim. Inclusive você podia começar um combo num inimigo, aí você trocava tua mira pro outro, já emendava o teu combo no outro inimigo. Aí se tivesse um inimigo um pouco mais longe, você rolava com o personagem e já ia atirando pra não perder o combo, né? Chegava perto, já emendava a espadada. E conforme você ia jogando, cara, você ia pegando aquelas orbes, né? Que depois, de novo, o God of War popularizou tanto. E você podia ir comprando novos golpes, cara, pra ir aprimorando teus combos. Então você tinha um dash que para você chegar mais rápido nos inimigos. Tinha um botão que você segurava a espada assim, aí ele erguia o inimigo no ar com um golpe só. E você podia ficar atirando do chão no inimigo no ar. Você basicamente fazia o inimigo ficar no ar, tomando tiro assim. E isso, cara, começou como um bug no jogo, sabia? Uma vez eu li um documentário sobre isso, uma matéria sobre Devil May Cry. E a ideia não era segurar o inimigo no ar com os tiros, cara. Foi meio que no início do desenvolvimento, os desenvolvedores perceberam que quando você erguia o inimigo no ar e você começava a atirar nele, ele não caía no chão, ele ficava no ar. E eles falaram, pô, dá pra gente usar isso aqui, né? Pra alguma coisa legal, assim. Dá pra gente incorporar isso no jogo. E fez uma grande diferença, mano. Porque às vezes você tem 2 inimigos ali, você ergue um na espada, vai segurando ele no ar enquanto o outro chega perto. A hora que o outro chega perto de você, você muda a mira e ataca esse que tá mais perto, e o outro cai no chão, assim. Então, ele dá uma dinâmica muito legal, muito fluida pras batalhas, assim, que realmente lembrava muito coisa de anime mesmo, né? Então você ia comprando depois os teus outros combos, ali aumentando a tua quantidade de golpes, fazendo sequências cada vez mais mirabolantes, cara. E também você ia abrindo outras armas, né? Então você começava com as 2 pistolas, que você também podia... Eu não me lembro, não tenho certeza se no 1 você já podia melhorar elas, né? Mas você... Depois nos outros jogos você pode melhorar também as tuas armas, né? Mas, tipo assim, pra causar mais dano, pra tirar mais rápido e tal. Então você começa com essas 2 pistolas, depois você pega uma escopeta de cano duplo, que é maravilhosa, cara. É uma das minhas escopetas preferidas também. Que ela é muito potente, ela é exageradamente potente, assim. O jeito que ele recarrega a escopeta também era muito estiloso. Então tudo no jogo era feito pra você ser estiloso, cara, sabe? Pra você ser o fodão do rolê, assim. Então, tanto que eu falei que quanto mais você ia variando o teu estilo de combos, mais o seu estilo ia melhorando. Então você começava no D e ia subindo pro C, pro B, pro A e pro S. E eu não me lembro se no primeiro já tinha o SS, mas nos outros tinha o SS, depois SSS ainda, né? Então quanto mais estiloso você fosse nos combos, mais você subia ali no ranking de estilo, né? Começava com o Do, né? O D, que era tipo paia, e ia até o S, que era o stylish, que era estiloso, né? Então era algo que você sempre tentava fazer, assim, eu vou tentar subir no S, assim, né? Pegar um combo legal e tal. E cada fase que você passava depois no final ele te dava uma nota, assim, né? Dependendo de quanta porrada você tomou, se você morreu e quanto estiloso você foi, assim. Então ele foi muito louco, assim, cara. Foi um jogo que todo menino de 13, 14 anos ali sonhava em jogar, né? Então você tinha a espada, que era Rebellion, né? As armas de fogo, escopeta, lança-granada. Você podia trocar as armas, né? Não precisava ficar obrigado a jogar uma arma que você não gostava e tal. Cada inimigo ali... Então, por exemplo, se enfrentar um chefe que era mais pesadão, eu pegava o lança-granada. Se eram inimigos mais rápidos ali, eu pegava as pistolas, né? Então você podia variar também, sabe?
E ele tinha uma coisa bem legal, cara, que era 100% anime, que era um modo Super Saiyajin dele, sabe? Então é um sistema que eles chamavam de Devil Trigger, né? Então conforme você ia batendo nos bichos, uma barrinha ia enchendo assim, e aí você apertava acho que os gatilhos, o L1, R1, não lembro, e aí você virava o capiroto assim, cara. Por um tempo curtinho ali você virava o coisa ruim e ficava super poderoso, né? Muito mais poderoso assim. Então, esse jogo, cara, ele era um festival de estilo, de estímulo também, né? Então ele era um jogo que incentivava você a correr para as batalhas em vez de fugir, né? No Resident Evil era o contrário, né, cara? Muitas vezes você era incentivado a não batalhar, a tentar passar pelo inimigo e tal. Aqui no Devil May Cry não, ele te incentivava a fazer de tudo pra você ir pra cima mesmo, pra descer porrada, né? E assim, ele era um jogo muito desafiador, cara. Ele era ali sei lá, cara, o Souls da época, manja? Ele era um jogo muito difícil mesmo. Tanto que eu só fui terminar ele bem recentemente aí, cara. Acho que esse ano ou ano passado, acho que esse ano eu terminei ele pela primeira vez porque eu me empenhei assim. Eu falei, não, chega, eu preciso terminar esse jogo, né? Que tipo de gamer que eu vou ser, cara? Preciso ter esse jogo terminado no meu currículo, né? E aí eu fui, mano. Pelejei, assim, apanhei que nem um cachorro, né? Os chefes são muito difíceis, principalmente essa aranha que eu falei no começo. Ela volta várias vezes durante o jogo e cada vez que ela volta ela tá mais difícil, né? Tem um chefe que é um lobo, assim, cara. Tem o Nelo Ângelo, né? Também, que é um chefe bem difícil. O chefe final do jogo, nossa, cara. Então ele vai ficando cada vez mais épico, os chefes, e cada vez mais difícil, né? Mas eu insisti e no final foi algo bem recompensador, assim. E isso me incentivou a realmente retomar toda a franquia Devil May Cry. Então eu terminei o 1, no mesmo dia eu já comecei o 2. E eu quero fazer um episódio sobre o 2, mas ele é um jogo, cara, de longe, assim, ele é o pior jogo da franquia. Ele é péssimo, ele é bem ruim mesmo. Mas eu falei, eu vou fechar todos de novo. E aí eu fechei o 2, né? E agora eu tô no 3, tentando fechar o 3 novamente, mas é muito mais difícil, cara. Se o 1 já era difícil, o 3 é impossível, mano. Mas eu vou fechar. Antes de morrer, eu vou fechar todos os Devil May Cry. E o 3 é o último que falta pra eu fechar, cara. Que isso que eu não vou fechar? Que vergonha é essa? Vou fechar sim. Então, eu quero falar sobre os outros jogos mais pra frente, né? Mas hoje vamos voltar aqui pro nosso Devil May Cry, né, cara? Então, assim, inclusive o modo normal aqui no ocidente do Devil May Cry é o modo difícil lá no Japão. É o hard, cara. Então ele é um jogo brabo mesmo, cara. Ele é um jogo brabo mesmo. Bom, que mais que eu posso falar sobre ele, cara? É um jogo que deu muito certo, ele vendeu muito bem, né? Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias lá em 2001, cara. Você vai falar, hoje em dia 2 milhões de cópias não é tanto assim. Mas em 2001 era muita coisa, mano, né? Então aquilo ali já sinalizou pra Capcom, olha, tem interesse nisso aqui, né? Tanto que a franquia foi seguindo até os 5 aí, né? Um jogo maravilhoso também, né? Ele é considerado, cara, por muitos, assim, inclusive por mim, como fundador de um novo gênero, né? Que a galera chama de Character Action Game, também conhecido como Hack and Slash, né? Que deu sequência aí para muitos outros jogos que beberam dessa fonte depois, como o Bayonetta, né? Até os Ninja Gaidens mais novos, God of War, até o 3 ali, né? Até o próprio Metal Gear, com Metal Gear Rising bebe muito, né? Da influência do Devil May Cry, assim. E o Hideki Kamiya, né, que criou esse jogo, inclusive ele saiu da Capcom depois e ele foi pra Platinum Games, mano, criando o próprio Bayonetta, que muita gente fala que é um sucessor espiritual do Devil May Cry, né? Que tem o mesmo estilo ali de combate frenético, uma personagem, né, mais engraçada e mais escrachada assim e tal, aquela coisa mais de anjos e demônios e tudo, né? Então se você gosta de Devil May Cry e nunca jogou Bayonetta, dê uma chance pra ele, cara. É um jogo bem legal também, pra quem gosta dessa pegada bem japonesa, né? E ele foi muito bem recebido, cara, né? A média de notas do Devil May Cry, assim, é 9 de 10, cara, em muitos sites especializados, né? Ele foi muito elogiado, assim, por esse sistema de combate que eu falei pra você, que foi extremamente inovador e que foi sendo aprimorado nos outros jogos também, cara. O 3, inclusive, você pode escolher entre outros tipos de combate, assim. Então, eu quero um combate mais focado em arma de fogo, mais equilibrado entre espada e arma de fogo, ou mais em espada e tal, né? No 3 você já podia, aliás, no 2 você já podia trocar de armas em tempo real no meio do combate, porque no primeiro ainda não, você tinha que pausar o jogo, ir no menu de armas e trocar sua arma. No 2 não, você tá dando tiro, você já troca de arma ali imediatamente, instantaneamente, né? Então isso foi uma característica que foi mantida depois no resto da série, né?
O 3 é assim, o 4 também, você troca de estilos no meio do combate, tanto estilos de tiro como estilo de espada, né? O protagonista, né, ele foi um protagonista que até hoje aí, até recentemente saiu o anime aí do Devil May Cry na Netflix, né, mano? Então ele é um personagem que é muito querido até hoje, sabe? Em todos os jogos aí ele acaba voltando de uma forma ou outra, porque Devil May Cry sem Dante é tipo Resident Evil sem Leon, né? Eles têm que ficar trazendo ele de volta de alguma forma, né, mano? Os chefes também eram muito criativos, aquela atmosfera gótica ali que a gente nunca tinha visto. Então ele trouxe muitas inovações, né? Eu me lembro que as críticas da galera, assim, na época, né? Foi a relação da câmera, porque aquela câmera mais fixa, ela funciona bem para um jogo estilo Resident Evil, que é um jogo muito mais lento, né? Muito mais metódico, com aquele controle de tanque e tal. Mas num jogo de ação muito mais rápido, onde o personagem está correndo o tempo todo, né? Você acaba causando problemas, porque a câmera vai mudando constantemente e você acaba se sentindo perdido, né? Conforme você está controlando o personagem ali. Ele é um jogo também um pouco curto, a galera reclamou um pouco disso na época ali, cerca de 6 horas ali você consegue fechar ele, né? E assim, tem gente que fala que ele é cringe, né? Que ele é um jogo muito cringe, assim. Mas eu acho que hoje, cara, isso virou parte do charme dele, sabe, cara? É parte do charme do Devil May Cry, esse lance do cringe, assim, de ser meio tosco, sabe? E, de novo, ele é um jogo de 2001, né, mano? Então temos que voltar com a nossa mente lá em 2001, quando a gente era criança. E aquilo ali era a coisa mais legal do mundo, né? E o Devil May Cry estabeleceu uma identidade muito forte, né, cara? Então, quando você pensa em Devil May Cry, já imediatamente já vem aquela imagem gótica, né? Medieval ali na tua cabeça, aquela coisa super cool, né? Então, ele tem essa identidade muito forte dele, assim. E, cara, o que mais que a gente pode falar, né, cara? O Dante, ele é tão popular, cara, que ele apareceu em outros jogos, tipo Shin Megami Tensei 3, Marvel vs Capcom, Beautiful Joe, sabe? Então ele é um jogo realmente maravilhoso, assim, cara. Se você ainda nunca jogou, eu acho que vale bastante a pena jogar. Ele foi recebido muito bem, causou um impacto enorme, influenciou muitos outros títulos, né? E é o que me impulsionou aí a voltar, tentar terminar todos os jogos da franquia. Mano, me diga aí, você jogou o jogo do Pé Preto? Você jogou o jogo do Tinhoso? Você fez o Sete Peles chorar? Então assim, cara, se você curtiu também o Capeta de Casaco, me conte aí, cara, quais são as suas memórias, qual é a tua relação com o boy do enxofre, se você gosta do Dante, se você não gosta, o que você acha dos personagens, né? Enfim, cara, estamos aí até hoje falando de Devil May Cry. Espero que logo saia mais um, né? Porque todos eles são muito legais. E vou ficando por aqui, cara. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente consiga fazer um episódio sobre os outros jogos também logo logo, porque ele é um jogo bem legal de falar. E é isso, cara. Vou voltar aqui pro meu Devil May Cry 3, tentar bater final nessa desgraça. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Aqui é o Ninos, indo pro castelo matar o capeta. Vejo você na próxima. Tchau, fui!